O Brasil deveria ter tido a maturidade de consertar a própria bagunça na sua casa. Mas nos força a vir aqui ao exterior, poxa, uma juíza, dos concursos mais difíceis que tem no Brasil, o deputado federal, poxa, mais votado da história, força a gente a vir aqui pra fora pra fazer esse trabalho, porque a gente não tem mais esperança que vá o anjo Gabriel pairar sobre a cabeça do Moraes e colocar juízo naquela cabeça. Eu fiquei com medo do Moraes me sancionar. Ah, é funcionário do TCU, é ministro do TCU, vai ter que fazer o seu trabalho direitinho, não vai poder passar a mão, não. E exatamente por isso que, além do Moraes, tem aí uma outra rela de pessoas, eu falei dos juízes, né, e também do delegado Fábio Schor, que muito provavelmente vão, junto com o Moraes, tomar essas sanções. Em que pese eles poderiam falar, tal qual os nazistas do Tribunal de Nuremberg diziam, né, eu estava apenas cumprindo ordens. Não cola, acabou isso. Eu estava apenas cumprindo ordens, dava um tiro na nuca do judeu, você não sabia que aquilo era errado? Calma lá, né? Vamos ter o mínimo de direitos humanos. E, enfim, voltando à questão de vários avisos, eu queria lembrar aqui também que, por exemplo, o deputado Chris Smith, depois que ele fez uma audiência pública no Congresso americano, que falaram ali o Paulo Figueiredo, o Chris Pavlovski, o Michael Schellenberg e um outro representante da esquerda, o deputado Chris Smith, ele mandou um ofício para o Moraes, perguntando ao Moraes, olha, realmente é verdade isso aqui que o Paulo Figueiredo falou e tal? É verdade que você derrubou os perfis tais, para dar uma chance de defesa ao Alexandre de Moraes? E ele fez aquilo mandando cópia para presidente do STF, presidente do TSE, presidente da Câmara, presidente do Senado. É claro que não é um processo judicial, é um parlamentar americano fazendo uma pergunta ao juiz brasileiro. Mas, é o que você disse, aqui eles seguem tudo direitinho. Por mais que já se imagine, né, já se saiba que Moraes é um ditador, ainda assim, dá-se a ele direito de defesa. E essa carta do DOJ, ela é o Department of Justice, né, que é encabeçado pela Pam Bondi, a ex-procuradora aqui da Flórida, por coincidência, num dos jantares do... Já pensou nisso aí? Hoje o nosso presidente Bolsonaro não vai ficar em silêncio no depoimento ao STF, diz defesa. Conexão política. Jair no STF e Eduardo no Conexão Política. Bolsonaros convocam apoiadores para assistirem transmissões ao vivo nesta segunda-feira. Space Liberdade. Lula ataca Trump e diz que não vai deixar ele ser presidente da governança global, abre aspas. Não vamos deixar Trump ser presidente da governança global. Globo News, rede social X, apresenta recurso contra a decisão do ministro Moraes, que pediu o bloqueio das contas de Zambelli. A plataforma pede que o ministro reconsidere e sugere como alternativa a remoção apenas de conteúdo específico. Globo News de novo, olha aí, Hugo Mota diz que vai cumprir decisão do STF sobre Zambelli. Abre aspas, ele diz, não cabe mais ao presidente da Câmara colocar isso em votação, porque já tem a condenação. A deputada foi condenada a 10 anos de prisão e a perda do mandato. Brasil 247. O crime organizado está nas empresas, na política, no judiciário, no futebol e cultura, diz Lula morto na Interpol. Leandro Rochel. Toffoli anula atos da Lava Jato contra ex-ministro Paulo Bernardo. Magistrado do STF cita conluio entre Moro e integrantes do Ministério Público. Paulo Bernardo é o marido da ex-marido, né? O cara mais corno, né, do Brasil. Diz que ele também não gosta muito, né? Não gosta, diz que ele não gosta. Canetada de Toffoli anula atos da Lava Jato contra petista ex-marido da Glaze. O ministro Dias Toffoli do Supremo Tribunal Federal anulou nesta sexta-feira todos os atos processuais da Operação Lava Jato contra o ex-ministro Paulo Bernardo, ex-marido da atual ministra Gleisi Hoffmann, e que ocupou as pastas do planejamento e das comunicações nos governos de Lula e Dilma Rousseff. A decisão também extingue uma ação penal que tramitava na 6ª Vara Criminal Federal de São Paulo por evidente falta de justa causa. Antônio Edmilson, obrigado pela tua oferta, Deus abençoe. Filho de peixe, peixinho né? Olha aí. João Campos, irmão. Prefeito de Recife, compra livros superfaturados com preço de escute isso, R$690 a unidade. É isso mesmo, irmão. Você que mora em Recife, que votou nesse moço, né? Porque você ficou com pena, porque o seu pai morreu num acidente de avião, controverso, mas morreu.
E aí você votou nele achando que ele era um cara honesto, um cara bacana, e agora aparece uma compra superfaturada, onde ele comprou um livro por R$ 1.690 e um kit por R$ 3.438, com sobrepreço chegando a R$ 3.300.000 em apenas 2 aninhos. O garoto meteu a mão no jarro, segundo o Ministério Público. Diário do Poder. Coluna Cláudio Humberto. Governo pagou 167 milhões em emendas em maio. Os caras estão com o bolso cheio, né, irmão? Previsão do governo vai de superávit de 14 bilhões de reais a déficit de 52 bilhões em 2 meses. Rápida deterioração das projeções de 2025 levou o governo a aumentar o IOF, gerando reações em cadeia que culminou na cobrança do Congresso de reformas estruturais. Magda Lígia, obrigado, querida, Deus abençoe. Diário do Poder, vexame após reunião mais do mesmo. Em vez de cortar despesas, eles aumentam os impostos. Os caras querem ferrar você. Júlia Zanatti, a recuada do Taxad. Agora vão cobrar 5% das letras de câmbio. Se você investir em LCA ou LCI, porque não tinha imposto, o seu sonho acabou. Olha, acabaram de criar mais alguns impostos aí, meu queridão. Vamos pra frente, Domênica. Obrigado, Deus abençoe. Revista Oeste. Em 12 estados, há mais pessoas que recebem Bolsa Família do que trabalhadores com carteira assinada. Vamos ver quais são os estados? Está no mapa. Space Liberdade, dá uma olhada aí. Ora. 12 estados têm mais Bolsa Família do que carteira assinada. Os estados em azul têm menos Bolsa Família do que carteira assinada. Os estados em vermelho têm mais pessoas recebendo Bolsa Família do que pessoas com carteira assinada. Que complicado isso aí, né, meu irmão? É complicado. Vamos para frente, que atrás vem gente. Revista Oeste. Eleitores mais pobres têm abandonado Lula e migrado para a direita, relata pesquisas. Tem gente desesperada. Estadão. Tarifa de energia sobe 45% acima da inflação em 15 anos. No Mercado Livre, preço ficou 64% abaixo da inflação. O que é o Mercado Livre? É onde você entra e compra da empresa que tem disponibilidade para vender e assim você consegue negociar o preço. Mas nós, consumidores normais, a gente é obrigado a comprar da concessionária de energia. Por exemplo, aqui eu compro da Copel, sou obrigado a comprar da Copel. Mas a partir de 2027, a gente vai poder comprar de quem quiser. E isso vai diminuir mais da metade o preço da nossa energia, porque essas empresas estatais, infelizmente, cobram o triplo do preço e prestam um serviço péssimo. Essa é a verdade, né? Vamos para frente. Exército Brasileiro. Presta atenção nessa notícia. Presta atenção nessa notícia, que você não sabia, trouxe para vocês aqui. Porque esse aqui, os caras não noticiam isso, né? É só em páginas específicas que a gente encontra essas notícias. A gente tem que procurar muito para poder trazer para você. Exército Brasileiro realiza conferência bilateral de Estado-Maior com o Exército dos Estados Unidos. Revista Oeste. ONU atende PSOL e recomenda fim das escolas cívico-militares no Brasil. 15 Curitiba, Paraná. Paulo Martins. Das celebrações de posse do Trump, ela sentou na minha mesa, no Vice President Dinner, eu tenho uma foto com ela. Ela alertou o Moraes, dia 7 de maio, sobre tudo isso que está acontecendo. É a famosa aula de direito em 5 páginas que ela deu, né, falando sobre extraterritorialidade, etc. Que o Moraes, pelo visto, ignorou solenemente, né, não consertou nenhuma das suas condutas, muito pelo contrário, continua aí abusando de todo o seu poder. Só que essa DOJ, embaixo dela, mal comparando, pessoal, é o nosso Ministério da Justiça, vai? Embaixo do nosso MJ, o que a gente tem? A gente tem PF, tem PRF, tem um monte de estrutura. Aqui nos Estados Unidos, embaixo do DOJ, também tem uma estrutura gigantesca. Dentre elas, né, não só o FBI, como o US Marshals. Quando você recebe uma carta rogatória, quem bate na sua porta é o pessoal normalmente do US Marshals, é o pessoal que vem representando o DOJ. Então, para o Alexandre de Moraes me ouvir nesse inquérito que ele acabou de abrir, junto com o PGR, Paulo Bonet, ele tem que fazer um relatório explicando tudo bonitinho, manda para o órgão central brasileiro, para o órgão central brasileiro mandar para o DOJ. O DOJ, a PEMBOND, vai chegar na mesa dela essa carta rogatória e ela vai fazer uma análise para ver
a questão jurídica do pedido dele para me ouvir, para saber se não tem nenhuma ilegalidade, se aquilo não conflita com a lei americana. Ela faz um juízo de valor com relação a isso. Entendendo que é pertinente, aí ela manda lá para eu ser ouvido, eu sou intimado, e assim reza a lei. Existem outros mecanismos do MLAT, mas não vem a casa aqui falar. Eu tô falando do principal, que é a carta rogatória. Então imaginem vocês que estão me ouvindo agora aqui. Você acabou de tomar a famosa... Eu sou carioca, às vezes eu tenho que segurar um pouco a boca, porque minha avó às vezes assiste a minha live. Você acabou de tomar uma aula de direito do DOJ. Aí você vai e vai mandar uma cartinha pro DOJ pedindo para que seja ouvido Eduardo Bolsonaro em carta rogatória. Ele não vai fazer isso. O Paulo Figueiredo está até hoje esperando uma citação para saber do que ele está sendo acusado. É humilhante que ele só tenha tido ciência das acusações quando veio o Twitter Files Brasil e o Congresso americano fez um relatório vazando os e-mails que o Moraes trocou com a plataforma Twitter. E aí o Paulo Figueiredo conseguiu ver pela primeira vez uma folha, os poucos parágrafos que ensejaram o bloqueio de contas dele, né? Contas bancárias, a derrubada de rede social, cancelamento de passaporte. Gente, isso daí é humilhante. O Brasil deveria ter tido a maturidade de consertar a própria bagunça na sua casa. Mas nos força a vir aqui o exterior. Poxa, uma juíza dos concursos mais difíceis que tem no Brasil, um deputado federal, poxa, mais votado da história, força a gente a vir aqui para fora para fazer esse trabalho, porque a gente não tem mais esperança que vá o anjo Gabriel pairar sobre a cabeça do Moraes e colocar juízo naquela cabeça. Então é a situação que a gente está. O Moraes, ele vai inventar alguma coisa para dizer, ou vai me julgar a revelia, vai nomear algum defensor dativo, sei lá o que ele vai fazer, para dizer que eu fui convocado a prestar esclarecimento no inquérito e eu não o fiz porque não quis, quando é uma mentira. Eu espero os meios legais, porque a gente está no Estado Democrático de Direito, ou a gente está no chão de questão. Mas eu sei que ele não vai fazer isso, né? Então, aqui nos Estados Unidos eu estou em segurança contra as garras desse ditador.